Quantos vieram ouvir a voz de Deus nessa noite? O Senhor já tem falado conosco, irmãos. Quando eu adentrei por essas portas nessa noite, Deus já tem falado de forma poderosa e Ele vai continuar falando aos nossos corações através da Tua palavra. Amém, irmãos? Quem achou a Bíblia Sagrada em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Livro de Salmos, de número 89, apenas um versículo 20, que diz assim: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Eu quero dar um título a essa mensagem nessa noite: o rejeitado foi achado. Eu vou repetir: o rejeitado foi achado. Tem rejeitado aqui nessa noite, irmãos? Você é um rejeitado de Deus? Amados irmãos, presta muita atenção no que Deus vai falar conosco nessa noite. Quando eu começo a ver, a entender, há muitos homens de Deus da antiguidade. A Bíblia vai dizer, irmãos, que tudo é possível àquele que crê. Spurgeon, uma certa feita, ele abriu meu entendimento, ele deixou algo importante para a nossa meditação. Spurgeon, uma certa feita, ele disse que não existe homem de Deus sem oração, porque a oração é que transforma o homem em homem de Deus. Billy Graham, um dos maiores pregadores que existiu, ele vai expressar algo importante para nós. Billy Graham, ele vai dizer que o maior pregador da história foi Noé, porque Noé pregou por 120 anos, mas ele resgatou toda a sua família. O que eu acho interessante, irmãos, é que a Bíblia Sagrada, ela é um livro de todos os livros. A Bíblia Sagrada é a biblioteca do Espírito Santo. É o livro mais lido em todo o mundo. É o livro mais perseguido em todo o mundo. Mesmo muitos querendo parar a Bíblia, mesmo muito proibindo que a Bíblia seja lida, nisso não pode acontecer, porque a Bíblia, ela é a inspiração do Espírito Santo. Quando eu começo a entender isso, irmãos, eu lembro de George Miller. George Miller, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, pastor, sendo que 50 vezes ele leu a Bíblia Sagrada de joelho. Uma certa feita, um repórter que acompanhava George Miller perguntou então para ele: George Miller, quando você morreu, antes do seu sepultamento, o que você queria fazer? George Miller então responde a este homem, diz: eu queria ler mais a Bíblia, porque ainda eu entendo pouco
pouco dela. A Bíblia vai dizer, irmãos, diante da história de George Miller, que numa certa feita, a rainha da Inglaterra, uma autoridade diante daquele país, chegou diante da sua casa. A empregada de George Miller atendeu aquela mulher, aquela autoridade. Então a rainha da Inglaterra disse: olha, eu quero conversar com George Miller. A empregada de George Miller foi até o quarto no qual ele orava, buscava ao Senhor. Então George Miller respondeu para a empregada: olha, fala com a autoridade, fala com esta mulher que eu não posso atender ela, porque eu estou conversando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A maior autoridade eclesiástica, irmãos, se chama Jesus Cristo de Nazaré. É somente Ele, irmãos, que é a maior autoridade que existe sobre a terra e sobre os céus. Entende isso, irmãos? Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós entendemos algo profundo. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, o Antigo Testamento fora escrita na linguagem hebraica. A linguagem hebraica era a língua do povo de Israel. Tudo isso aconteceu antes do cativeiro babilônico. Somente os livros de Daniel, o livro de Esdra e também de Jeremias, ele fora escrita na linguagem aramaica. A Bíblia é uma composição de 66 livros, dividido, pastor, em duas partes, sendo 39 no Antigo Testamento e também 27 no Novo Testamento. Não trata apenas, irmãos, de um livro, mas de uma coletânea de livro completo, escrito, aleluia, em 40 aleluias, autores diferentes, em um período de 1500 anos. Essa é a Bíblia Sagrada, é o porta-voz de Deus, de mim, de você. A Bíblia é um celeiro de mensagem, é a fonte inesgotável da palavra do Senhor, aleluia. Precisamos a cada dia entender que a opção de Deus é que nós viemos em conhecer a Bíblia Sagrada, porque quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, entendemos lá no livro de Oséias que o povo de Deus, a nação eleita do Senhor, estava sendo consumido por falta de conhecimento, por falta de entendimento da palavra do Senhor. Essa é a Bíblia Sagrada, irmãos. Quando eu começo a ler a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Samuel, a Bíblia vai dizer que Samuel agora ele começa a crescer, irmãos. Começa a ter entendimento com o Senhor. Porque Samuel, quando ele nasce debaixo de uma cobertura de oração. Isso é bom nós entendermos. Samuel vai ser profeta, Samuel vai ser juiz e também sacerdote. A Bíblia vai dizer que Samuel começa a crescer. E é um problema quando alguém começa a crescer, irmãos. Isso é o maior problema, porque enquanto você está na fileira de trás, você não está incomodando. Você vai começar a incomodar quando você começa a crescer. E Samuel não foi diferente. Samuel agora começa a crescer e desenvolver algo profundo diante do Senhor. Mas enquanto Samuel pregava, o povo estava se regredindo. Enquanto Samuel estava ensinando os estatutos de Deus, o povo estava retrocedendo. Porque algo que Deus queria sobre o povo era a obediência. O povo então começou a ir atrás do profeta, dizendo: profeta Samuel, nós queremos um juiz, ou seja, queremos que nós possamos ser que nem as outras nações. A Bíblia vai dizer que o povo chega até o profeta e diz: queremos ser que nem as outras nações. Mas a vontade de Deus, irmãos,
era que o povo poderia obedecer ao Senhor. É um dos padrões mais eficazes, irmãos, é Deus querer a nossa obediência diante da vontade dEle. Deus se agrada diante da obediência. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando o povo se achegou diante do profeta, diante de Samuel, pedindo um rei, Samuel foi então a orar, pedir permissão ao Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o povo insistiu, mas nunca foi a vontade de Deus que Saul pudesse reinar sobre Israel. Deus queria obediência. Deus queria que o povo se prostrasse, se humilhasse diante da vontade dele. Mas o povo queria um rei. O povo queria um rei, irmãos. Queria se igualar às outras nações. De tanto o povo insistir, Deus acaba concedendo. Escute isso, irmãos. Diante da vontade do povo, Saul agora é ungido rei de Israel. Deus não permitiu, mas Deus concedeu. A Bíblia vai dizer que Saul começa bem, irmãos, começa a lutar bem, mas não obedeceu à voz do Senhor. Eu vou te dizer algo profundo nessa noite: não é como você começa, mas é como você termina. Não é como você começa a obra, é como você permanece na obediência. Não é como você determina, é o que Deus quer sobre a tua vida. Saul começou bem, mas terminou mal. Aí o versículo no qual nós lemos nessa noite vai dizer: eu arrependo de ter havido posto Saul como rei de Israel. Deus se arrependeu. Deus se arrependeu de ter colocado Saul. Saul, irmãos, do ombro para cima era o homem mais belo da história de Israel. Mas Deus não busca formosura. Deus busca obediência. Deus busca coração puro. Deus busca coração temente à presença dEle. Como você tem começado a obra de Deus? Talvez você tenha começado devagar, continue, porque você vai terminar bem. A Bíblia vai dizer que agora no capítulo 16, Deus começa a dizer ao profeta Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu já o rejeitado? É Deus falando ao profeta: olha, ele teve a chance dele, mas não aproveitou. Cuidado, igreja, as oportunidades que são rejeitadas por vocês. Tem oportunidade em nossas vidas que vai vir só uma única vez. E Deus deu a oportunidade para Saul, mas ele não aproveitou a oportunidade. Jogou fora a oportunidade que Deus lhe deu. Porque, irmãos, o reinado de Saul era para ser escrito sobre toda a história de Israel, mas ele não aproveitou a oportunidade. Então o céu se abre e Deus chama a atenção do profeta Samuel: Samuel, já está riscado sobre o meu livro, eu o rejeitei, não faz mais parte da minha história. Cuidado, irmãos, pela oportunidade que Deus tem te dado, aproveita. Porque a ordem de Deus foi essa: até quando o pastor vai te dar essa oportunidade e você vai rejeitar? Até quando você vai ficar sentado na cadeira e não vai executar o que o Senhor tem determinado para você executar? Até quando você vai ficar em dois pensamentos?
e não vai marchar daquilo que Deus determinou. Deus alerta o profeta Samuel: Samuel, eu já rejeitei, mas achei um. Eu achei um. O texto vai dizer, irmãos: até quando terás dó de Saul, tendo o rejeitado? Vai até a Belém, até a casa de Jessé o belenita, porque um já tem um lá, que faz a minha vontade. Irmãos, escute isso que eu vou te dizer. Na antiguidade, todas as vezes que um profeta saía de um lugar e ia para o outro, ele nunca ia de mão vazia. Você não entendeu? Todas as vezes que um mensageiro ele sai de um lugar e vai para o outro, ele sempre vai carregar algo diante das suas mãos. Era Deus falando para o profeta: olha, enche o seu vaso de azeite e vai até Belém, porque eu já escolhi um. Escute isso, igreja. O texto vai dizer: olha, enche o seu chifre de azeite e vem. O que Deus estava dizendo ao profeta: olha, eu já estou aqui te esperando. Enquanto o mensageiro estava se preparando, Deus já estava esperando lá o profeta. É Deus falando nessa noite: enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na sua casa, Rabai. Eu não sei se você está entendendo. Enquanto, aleluia, você está aqui, Deus está trabalhando pelo teu lar, Deus está trabalhando pela tua vida espiritual, Deus está enchendo a tua vida nessa noite. Escute isso, irmãos. Deus falou para o profeta: olha, enche o seu vaso de azeite. Em outras traduções disse: enche o seu chifre de azeite. Eu quero usar chifre, porque chifre no hebraico significa força, e azeite, unção. Era Deus falando para o profeta: olha, leva a força para o meu servo. Você não entendeu? A luta pode estar grande sobre a tua vida, mas Deus está enviando Deus está enviando força para você nessa noite. A unção divina do Espírito Santo está sobre a tua vida nessa noite, irmãos. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está enviando força para o teu ministério. Vai lá! Deus já estava lá, igreja. O profeta então enche o chifre de azeite, levando unção, levando força para a casa de Jessé. A Bíblia vai dizer que quando Jessé adentra sobre a casa de Jessé, ou seja, quando Samuel adentra sobre a casa de Jessé, irmãos, se depara com Eliabe. Escute isso. Quem era Eliabe? Era um homem formoso, irmãos, de quase 2 metros de altura, um dos soldados de Saul. Quando ele aparece assim, Samuel ia já ungir ele pela aparência, e o céu se abre. Deus começa a repreender Samuel: Samuel, não olhe para a sua aparência, não olhe pela sua formosura, porque eu já rejeitei. É Deus falando para mim e para você nessa noite. Não olhe para a aparência, igreja. Deus não quer saber de aparência, de formosura. Deus quer saber de coração. Eu não sei se tem coração aberto nessa noite para o Cordeiro, mas se você está entendendo o que o Senhor está dizendo nessa noite, abra o seu coração.
coração. Dá lugar ao Espírito Santo, igreja. Deus quer tocar no seu coração nessa noite. Assim como diz a Bíblia Sagrada, lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com vós e vós comigo. É Deus falando nessa noite: eu estou batendo no seu coração. Deixa eu adentrar, deixa eu fazer morada. Ele quer adentrar, igreja. Mas Deus não vai empurrar a porta, primeiro Ele vai bater. O Espírito Santo, Ele é educado, Ele jamais vai invadir a minha vida e a sua vida. Ele quer adentrar, e quando Ele adentrar, Ele quer fazer morada. O Espírito Santo quer fazer morada de mim e você, igreja, para a ação do Espírito Santo se envolver e o nome do Senhor ser glorificado. É tempo de adoração ao Senhor, igreja. Se você está entendendo essa mensagem, é tempo de adorar ao Senhor. Escute isso. Eliabe era de grande estatura, irmãos, bonito, formoso, e Deus falou: o rejeito. O que Deus estava tentando falar ao profeta era: ele já é grande aqui dentro. Imagine quando ele sentar no trono para reinar. É Deus dizendo nessa noite: eu conheço o seu coração, eu conheço o seu pensamento, eu estou em todos lugares ao mesmo tempo, eu conheço as suas obras, mas como está o teu coração? É o coração, irmãos, que Deus trabalha. Deus não trabalha em coração sujo, coração perverso, coração vingativo. Já foi falado aqui nessa noite através do pastor Ivan de perdão. Quando Deus ouve um perdão, irmãos, é Deus falando nessa noite: eu quero fazer morada. Porque o coração de Eliabe, irmãos, já era grande e Deus o rejeitou. A Bíblia vai dizer que se passaram os 7 filhos de Jessé, era Deus falando: não é esse, não é esse, não é esse. De repente Jessé se apresenta e diz: espera aí, falta o menor. Escute isso. Eu comecei a ver essa passagem hoje, eu comecei a falar com o Espírito Santo: Senhor, por que será que Jessé falou o nome dos seus 7 filhos, e quando chegou a Davi, ele falou o menor? E Deus falava dentro de mim: ele já estava rejeitado dentro da sua casa. Não tinha nome. Você não entendeu. Talvez você esteja assim nessa noite. Talvez você está sendo rejeitado dentro da sua casa. Mas eu vim dizer nessa noite para você: Deus está te vendo. Deus está te vendo e vai te colocar um nome. Escute isso, irmãos. Segundo a cultura judaica, tudo que era em primeiro lugar era estabelecido para Eliabe. A melhor vestimenta, né, pastor Ivan? A melhor comida. Ele tinha que ser o primeiro a comer, porque ele era o primogênito. Isso era a cultura judaica. Mas quando o profeta adentrou e viu que todos os filhos de Jessé foram rejeitados, aí Deus falando ao profeta: olha, falta o menor, então manda chamar ele. Porque ninguém vai se assentar nessa mesa enquanto... você não entendeu, irmãos. Ninguém vai se assentar nessa mesa enquanto o rejeitado chegar. Cadê os rejeitados de Deus nessa noite?
noite. Ninguém vai se assentar na mesa enquanto você chegar, igreja. Há uma mesa nessa noite preparada perante os seus inimigos. Há uma mesa de Deus preparada para mim, para você. Deus nessa noite está quebrando o protocolo, igreja. A Bíblia vai dizer que os últimos serão os primeiros. Irmãos, não procure entender a matemática de Deus. Se Deus falou que 1000 mais 1000 é 1000, que seja 1000, irmãos. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. O texto vai dizer, irmãos, que Deus quebra o protocolo. Manda chamar Davi. Manda chamar o menor. E onde estava o menor, irmãos? Na malhada. Escute isso. O pior lugar, irmãos, onde um ser humano poderia estar, lá estava Davi. O rejeitado, na malhada, trabalhando para Deus. Deus só usa aqueles que são ocupados, igreja. Deus só usa aqueles que querem trabalhar diante da obra. Se Deus tem determinado um cargo para você, aproveite, igreja, faça com excelência. Se Deus chamou você para ficar na porta, fica, mas faça para Deus. Se Deus chamou para você louvar, louve, engrandece o Senhor, mas faça para Deus. Enquanto você está fazendo para Deus, Deus trabalhando pela sua causa. Enquanto você está trabalhando para Deus, Deus está trabalhando na causa, aleluia. Manda chamar. Davi estava no pasto, irmãos. Segundo Tozer, ele vai dizer que o Salmo 23, ele nasce lá no pasto. Enquanto os irmãos de Davi estavam querendo sentar na cadeira, porque hoje está assim, pastor. As pessoas estão preocupadas com a cadeira, irmãos. Quer cadeira, irmãos? Leva para sua casa. Quer microfone? Leva para sua casa. Deus está preocupado com aqueles que querem fazer a obra, irmãos. Que aquele que está no centro da vontade do Cordeiro. O texto diz isso, irmãos. Ninguém se assentou enquanto o rejeitado chegar. Deus vai fazer isso com você, rejeitado. Enquanto os muitos estão rindo pela sua causa, que você não verbaliza bem, que você não louva bem, que o louvor saiu errado, pastor. É Deus falando para mim, para você, eu estou aceitando. O meu nome está sendo glorificado. É o menor, é o rejeitado. Manda chamar ele. Irmãos, segundo a Bíblia, Davi já tinha ferido um urso, um leão, para proteger a malhada do seu pai. Imagina um mensageiro: Davi, tem uma visita para você lá na sua casa. Porque quando Deus quer honrar, irmãos, Ele não manda notícia. Quando Deus quer honrar, irmãos, Ele honra e acabou. Porque hoje em dia estão muitas pessoas preocupadas com a cadeira. Deus não chama você pela cadeira, irmãos. Chama pelo aquilo que já depositou sobre a tua vida. Manda chamar. Enquanto os muitos estavam preocupados com a cadeira, Davi estava lá na malhada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Deitar e me faz em verdes passos, guia mansamente pelas águas tranquilas. Certamente que a bondade e a misericórdia servirão todos os dias. Senhor, prepara, Senhor, uma mesa perante os meus inimigos. Deus está preparando uma mesa para você nessa noite, com excelência, irmãos. Davi chega em sua casa, irmãos. Já estou encerrando. Falta um minuto, hein, pastor? Imagine a cena, irmãos. O menor rejeitado, agora se apresentando diante do primogênito. Deus vai honrar pessoas aqui nessa noite. A Bíblia vai dizer que os nossos maiores inimigos, irmãos, não está lá fora, está dentro de casa. A rejeição começa aqui dentro. A perseguição cresce aqui dentro. Mas a Bíblia nos diz que maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Tudo nós possamos naquele que nos fortalece. Davi agora chega em sua casa, o rejeitado, e o céu se abre para Davi. É esse o menor, é esse o rejeitado. Unge ele, dá força para ele, porque a caminhada é longa. Deus vai dar força para você, jovem. Deus vai dar força para vocês, missionárias. Deus vai dar força para vocês, obreiros, diáconos, diaconisa. Deus vai dar força a você, membro da igreja, você visitante. Deus está estabelecendo força do céu para a gente começar a caminhar e determinar que Deus é Deus sobre a nossa vida. E o texto diz: ele era formoso, de boa semblante, ruivo e amável. Continua fazendo o que Deus determinou você fazer, igreja. Eu aprendi algo perante essa caminhada. Enquanto você não ser perseguido, Deus não está no negócio. Mas a partir do momento que você começar a trabalhar na obra do Senhor, vai ter levante, vai ter perseguição, vai ter mexerico. Mas não olha para essas coisas, olha para o Senhor, consumador e autor da nossa fé. Deus não tem compromisso com o grande, Deus tem compromisso com o menor, o pequeno da casa. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, irmãos, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, entendemos que Deus tem compromisso com as coisas grandes, ou seja, com as coisas pequenas. Lembra da pomba que soltou sobre a arca de Noé? Era pequena. O cajado de Moisés que abriu o mar vermelho foi coisa pequena, Deus estava. A buzina de Gideão, irmãos, coisa pequena, Deus estava. A funda de Davi que derrubou o gigante, coisa pequena, Deus também estava. O fio de escarlate da janela de Raabe, coisa pequena, Deus também estava. A farinha que estava na panela, irmãos, coisa pequena, Deus também estava. O lenço de Paulo quando passava curava, coisa pequena, Deus também estava. A sombra de Pedro, coisa pequena, Deus também estava. É Deus falando para mim, para você: eu tenho compromisso com as coisas pequenas, eu tenho compromisso com as coisas que são pequenas. Ainda que você está sendo rejeitado, saiba que Deus tem compromisso com as coisas pequenas.
Tem pequeno aqui nessa noite? Irmãos, eu vou até aqui o Senhor me deu. Queria falar mais algumas coisas, mas eu já passei 3 minutos. Não, o pastor vai puxar minha orelha ali. Amém, irmãos? Quem recebe essa palavra nessa noite? Aplaude bem forte ao Senhor, amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.